canal Espaços de Tranquilidade e Cura, onde a nutrição é para o corpo e os florais são para a alma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou nutri formada pela Unicamp, eu atuo com a abordagem comportamental da nutrição há 6 anos em consultório e também sou terapeuta floral indicando essências florais de Bach para a melhora da qualidade de vida. E hoje eu queria trazer para vocês mais profundamente sobre uma dessas essências, que é a essência Impatiens. Quando eu fiz um vídeo sobre essa essência lá na rede vizinha, ele viralizou bastante, porque acho que muita gente se identificou com ela. E eu queria, até na rede vizinha ter mais tempo para falar sobre ela, para explicar um pouco mais profundamente sobre a planta, sobre por que o Dr. Bach escolheu, essa essência e como que ela pode ajudar a gente a transcender uma dificuldade muito recorrente aí nos dias atuais, que é a impaciência. Então, Impatiens, como o próprio nome da planta já diz, vai trabalhar essa virtude, vai trazer essa virtude pra gente da paciência, da calma e do centramento. Eu vou ler um pouquinho aqui de um livro que é bem legal, que eu recomendo também para quem quer estudar um pouquinho sobre as essências florais, que é a coletânea de escritos do Dr. Eduard Bach, e ele fala um pouquinho sobre o Impatiens aqui. Então ele fala: para aqueles que são rápidos de raciocínio e de atitudes, e que desejam que tudo seja feito sem hesitação ou demora. Quando doentes, ficam ansiosos por uma rápida recuperação. Eles têm muita dificuldade em lidar com pessoas lentas, pois acham que esse tipo de comportamento é errado, uma perda de tempo. Não medem esforços para torná-las mais rápidas, não importa como. Com frequência, preferem trabalhar e pensar sozinhos, para que possam fazer tudo de acordo com o próprio ritmo. Então, como já deu para perceber, a pessoa Impatiens é uma pessoa muito acelerada. Então, geralmente, ela tem um ritmo mais acelerado que a maioria das pessoas. E ela gostaria que todo mundo acompanhasse esse ritmo. É aquele tipo de pessoa que fala assim, se eu tivesse feito tal coisa já estaria pronto. Ou por que isso não está pronto ainda? Ou, eu gostaria dessa atividade para ontem. Então ela tem um ritmo muito acelerado, ela se frustra muito facilmente quando outras pessoas não acompanham esse ritmo e ela prefere fazer as coisas sozinha. Então é aquele tipo de chefe, por exemplo, se está em cargo de liderança, que não gosta de chefiar, ele não gosta de trabalhar em grupo, ele prefere que seja feita a coisa ele sozinha, tanto para ficar pronto no tempo dele, quanto para que ele consiga fazer do jeito dele. Então ele não tem paciência para ensinar outras pessoas, A pessoa que precisa desse floral geralmente não é um bom professor, porque ele fica impaciente muito fácil, principalmente com essa lerdeza que ele chama das outras pessoas. É uma pessoa que, por exemplo, não tem paciência de esperar em fila, não consegue esperar no banco, no consultório médico, por exemplo, porque ela acha que ela está perdendo tempo, que ela poderia estar fazendo outra coisa, ela já está com 1000 pensamentos ali na cabeça, sobre o que ela poderia estar fazendo, sobre o tempo que ela está perdendo e sobre realmente outras coisas que demandariam a atenção dela, que são mais importantes para ela. Então é aquela pessoa que fica muito brava, muito irritadiça se ela tem que esperar ou se ela tem que diminuir o ritmo dela por algum motivo. São pessoas que quando ficam doentes, elas querem uma recuperação muito rápida. Então elas não têm paciência para esperar o tempo da doença. Elas ficaram, por exemplo, com uma gripe hoje, começa a sentir o sintoma de manhã, à noite já quer que tenha passado, porque ela quer fazer as atividades dela normalmente, ela não quer tirar um repouso, ela não quer diminuir o ritmo, Então são pessoas ali que não têm paciência nem para ficar doentes, São pessoas muito irritadiças, elas explodem com facilidade, geralmente são pessoas que tendem a ficar vermelhas, na face, assim, quando elas têm raiva, mas da mesma forma que elas explodem com facilidade, elas também voltam ao seu normal com facilidade. Então não é aquela pessoa que guarda mágoa, guarda rancor, nada disso, ela explode e ela volta depois para esse estado normal. Dela, neutro. Então, são pessoas que precisam desenvolver essa virtude da paciência, da calma, da tolerância, de você conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir ensinar o outro, conseguir entender que o mundo não anda no seu tempo, que as pessoas têm diferentes tempos, e não só porque uma pessoa levou um tempo a mais do que você para fazer uma atividade, para fazer alguma coisa, essa atividade não ficou tão bem feita, ou se ela não fez do jeito que você queria, não quer dizer que esse outro jeito seja errado.
Então, são pessoas que precisam desenvolver essa virtude da calma e da paciência. E quando a gente pensa na planta Empátiens, vou deixar uma imagem dela aqui para vocês, é a planta Empátiens grandulífera que o Dr. Bach utilizou para fazer esse floral. E eu não sei se vocês sabem, né, eu já comentei aqui algumas vezes, mas para quem está chegando agora, o Dr. Bach não escolheu essas plantas para fazer os florais de forma aleatória. Foi sempre assim, observando, né, o crescimento, como que dão as flores, como que acontece as raízes ali da planta, o caule, como que para que ele conseguisse escolher. E o Empátiens é uma planta que cresce muito rapidamente, então é uma planta assim que não espera, né, o tempo dos outros também, porque ela cresce muito rapidamente, logo já dá flores. Essas flores são frágeis, então isso demonstra um pouco da fragilidade da pessoa Empátiens. São flores assim muito vermelhas, né, algumas flores são mais vermelhas do que outras, então demonstrando que a pessoa fica ruborizada, ela fica irritadiça, né, quando não consegue seguir ali o tempo do outro, né, não consegue aguardar o tempo do outro. Então o Dr. Bach, uma curiosidade legal, para fazer esse floral, ele não pega flores tão vermelhas, né, não pegava na época dele, deixou essa orientação até hoje, para não pegar flores muito vermelhas, assim, né, pegar flores mais rosadas desse Empátiens, porque quer dizer que a pessoa tá com muita tensão ali, né, tá muito vermelha. Então, isso é uma questão interessante. Quando ela vai dar sementes ali, né, para germinar essa planta, ela explode. Então, a flor dela explode com um monte de sementes. O que quer dizer que é uma pessoa mais explosiva, né, realmente, assim como a planta. E aí é por isso que o Dr. Bach escolheu essa espécie, porque ela é uma espécie que cresce muito rápido, uma espécie que tem flores muito frágeis, demonstrando ali que a pessoa é uma pessoa frágil, que ela tem as suas dificuldades, que isso atrapalha na vida dela, né, ela ser assim. E também uma planta ali que explode, assim como as pessoas Empátiens são pessoas muito explosivas. E esse foi o primeiro floral que o Dr. Bach criou, porque na verdade ele era muito assim. Então ele foi escolhendo as essências florais, né, de acordo com sensações ali que ele percebia, e ele sentia a energia daquela planta, observava algumas questões sobre aquela planta e se conectava e sabia o que aquela planta ia trabalhar no nosso campo de energia. E essa foi a primeira que ele encontrou, Empátiens glandulífera, e ele se conectou porque justamente ele era uma pessoa muito explosiva, uma pessoa empática, uma pessoa irritadiça, que queria que tudo fosse feito no tempo dele, né? Então era realmente o que ele precisava trabalhar. O Empátiens faz parte do grupo dos 12 curadores, que são os 12 primeiros florais descobertos pelo Dr. Bach, que vão trabalhar lições de alma. Então o Dr. Bach acreditava que todo mundo veio, né, nessa encarnação no planeta Terra para trabalhar alguma lição, então alguma coisa que aquela alma precisava trabalhar naquela encarnação, para que precisava transcender aquela questão e realmente conseguir evoluir espiritualmente, né? Isso que o Dr. Bach acreditava. E as pessoas Empátiens, né, tem 12 tipos de personalidade, 12 curadores, assim como a gente tem 12 signos do zodíaco, né? As pessoas Empátiens relacionadas ali com o signo do zodíaco, geralmente, lógico que podem ter pessoas Empátiens de outros signos, pode ter que a pessoa não tenha esse signo no signo solar, mas tem outra casa no signo lunar, em alguma outra casa ali astrológica, mas geralmente está relacionada a pessoas do signo de Áries, né? Pessoas extremamente impulsivas, pessoas irritadistas, pessoas ali que têm essa dificuldade de ter essa virtude da paciência. Então, justamente, as pessoas Empátiens vieram trabalhar essa virtude da paciência também. E aí eu queria ler um trechinho de outro livro para vocês, que é esse daqui da Mildred Shepherd, e ele é bem legal também, porque ele vai falar algumas coisas, algumas características dessa pessoa Empátiens e como é que a gente pode trabalhar isso. Então, alguns sintomas devido ao bloqueio de energia nessa área ali da pessoa Empátiens. Tensão proveniente da rápida atividade mental. Então, pessoas estão sempre pensando em outras coisas, vivendo, né, no futuro ali ou no passado, e aí resolvendo, né, questões. Então, a mente está sempre acelerada. Espera que tudo ande depressa. Então, pessoas que não têm realmente paciência, né? Acha difícil aguardar que as coisas sigam o seu curso. Então, quer que as coisas andem no tempo dela, né? As pessoas que trabalham mais devagar causam-lhe frustração. Então, ficam frustradas quando outras pessoas não acompanham esse tempo. Uma pessoa espontânea, ativa e enérgica também. Impaciente e com falta de tato com os outros, que são mais lentos.
A impaciência far-lo-á tirar palavras da boca dos outros. Então são pessoas que não deixam nem outras pessoas terminarem a frase, né? Não tem paciência. Às vezes a pessoa tá procurando uma palavra, não sabe como falar, e ela já falou porque ela não tem paciência de ficar esperando o outro terminar essa frase, né? Então isso é bem característico da pessoa empática. Impacientemente toma as coisas nas próprias mãos, falando deixa que eu faço, né? Ou se eu tivesse feito já estaria pronto. Insta com os outros para que se apressem, prefere trabalhar só no próprio ritmo, não suporta os tolos com alegria, né? Aquelas pessoas que ficam felizes aparentemente para eles do nada. Grande desejo de independência, esquenta-se com facilidade e é seco e brusco, mas a raiva passa com a mesma rapidez. Tensão interior extrema torna-o sujeito a acidentes, embora seja capaz de reagir prontamente. Então, aquela pessoa que age bem sob pressão. Exaustão a curto prazo, então tem uma fome súbita, pode acontecer, né? Porque os recursos energéticos vão se esgotar rapidamente. Reações físicas possíveis. Dor súbita, então o empático ele é muito utilizado para dores agudas também, pessoas que, de repente me deu uma dor nas costas que eu não estava sentindo e aí eu não sei o que fazer. Tomar empático ajuda. Reações físicas possíveis, né? A dor súbita, procedente de tensão nervosa, indigestão nervosa, pessoas têm dificuldade de digestão também, e ondas de calor, porque a pessoa fica muito irritada, né? O rubor gera calor também. E aí, o que ajuda, né? Medidas de apoio para essas pessoas. Você respirar fundo antes de dizer alguma coisa, auxilia. Arranjar uma vazão para a frustração como uma forma adequada de exercício físico. Você tem um exercício físico que te ajude a liberar essas frustrações. Dormiu bastante. E você pensar numa possível mudança de ocupação, se, por exemplo, você percebe que o seu trabalho causa uma frustração maior. E afirmações positivas que você pode utilizar em conjunto com o uso do floral. Ouço com o coração, antes a profundidade que o ritmo, cada qual tem sua própria velocidade. Então, essas afirmações você pode colocar tanto no espelho, falar de manhã e antes de dormir, ou você pode colocar também no seu celular, no computador, um lugar que você veja bastante, e quando você for tomar o floral, você falar alguma dessas afirmações aí 4 vezes ao dia também. Então, é bem legal, assim, porque a pessoa precisa trabalhar essa questão de relaxamento, de você desacelerar, e o Empátiens vai trabalhar justamente isso. Porém, num primeiro momento, para algumas pessoas, como o floral ele mexe com questões internas, pode ser que traga à tona situações ali em que a pessoa tenha uma irritabilidade ainda maior, uma falta de paciência maior no primeiro mês de uso do floral. Por isso que é importante que a gente consulte com um terapeuta floral para que consiga perceber essas catarses, né, que são a eliminação desse sentimento enterrado, né, na gente, e aí a gente consiga ter estratégias para lidar com essa catarse, com esse mal-estar devido, né, a esse uso do floral, que não acontece para todo mundo, mas a gente tem estratégias, ou para que a gente consiga colocar até outros florais na fórmula dessa pessoa que diminuam esses casos de catarse, né, que seria essa eliminação das coisas negativas que se ficam acumuladas na gente, poderiam inclusive gerar doenças, né, então é bem legal esse uso desse floral acompanhado com um terapeuta floral para que a gente consiga colocar outros florais na sua fórmula, avaliar aquilo que você está sentindo e aí, se necessário, fazer algumas estratégias para alívio dessa irritabilidade momentânea. Então, a gente conseguir trabalhar essas questões. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês se identificaram com esse floral Empátiens, ou se vocês conhecem alguém que tem esse tipo de personalidade e precisa saber disso, você compartilhar esse vídeo com essa pessoa, com aquele familiar, com aquele amigo, e aí também a gente conseguir trabalhar essas questões. Então continuem no caminho para a construção de uma boa relação com a comida. Até a próxima, tchau, tchau!